Então, é uma trajetória que começou em 68, né? Então, até hoje eu estou nesse ramo aí. Criei a Carlos Campos em 73 e me dediquei só a ela até hoje. Então, já andei por esse Brasil, por esse mundão de meu Deus aí. A Camargo Corrêa me propiciou um aprendizado extraordinário, que eu fiquei uns 10 anos como consultor da Camargo Corrêa. Eu continuei com a firma aqui, mas atendia eles, eu diria assim, no mundo, porque tinha as obras no Brasil e eu saía para buscar tecnologia no Canadá, na Europa, Estados Unidos. A gente buscou tecnologia porque eu era do cimento branco da Camargo Corrêa. Então, isso propiciou um aprendizado muito grande, uma convivência muito grande. E aqui em Goiânia, devido a gente, desde o início, atuar no laboratório, todo mundo só tinha o meu laboratório no estado, a gente rompia 4, 8, 10 corpos de prova por semana, ninguém moldava concreto, não existia esse costume. Então, desde essa época, 73, eu comecei com a Carlos Campos, e a Carlos Campos virou uma referência. Qualquer problema, seja de redação de contrato, de meio ambiente, de biologia, de química, de qualquer coisa, acostumaram, não vai lá que o Carlos Campos resolve. Então, põe a gente à prova no cotidiano aí para resolver problemas, tem uns realmente delicados, mas Deus vai ajudando e a gente vai dando conta. Licionei há algum tempo mecânica dos solos, no Cefet, na PUC Goiás, mas depois não vi que estava conflitando demais minhas atividades fora e para ter compromisso de aula. Então, o histórico é esse. Vamos começar. O que eu tenho para apresentar para vocês hoje? Passa para frente aqui, como é que é? Só para andar. Então, vamos lá. Eu vou abordar o tema manifestações patológicas e estruturas de concreto. Problemas de concreto. Nós vamos dar muita ênfase aqui que o maior problema nas estruturas de concreto é o projeto. Não é material, não é mão de obra, não é execução. O maior índice de ocorrências é relativas a projeto. Eu gosto de pôr o pé no chão para contar a história da evolução da engenharia. Então, eu busco lá atrás, 5.000 anos atrás, e a gente parte de lá. É lógico que nós temos obras de 10.000 anos para cá. Tem umas pavimentações no Egito, à base de cal, que é de 6, 8.000 anos atrás. Então, a gente tem uma história longa. Mas as concretas que a gente se baseia é desse tipo. Antigamente, as pirâmides, a primeira pirâmide era uma mastaba, que era só essa base aqui, era um paralelepípedo grande que no subterrâneo lá Acho que travou o Leandro. Travou para ele, gente. Vou dar um Vou pouco. para ele, Jéssica. Falar com o Leandro. Não caiu não, pessoal. Travou para ele. Ou ele caiu, né? Voltou, Carlos. voltou. Então, Voltou. vamos voltar lá para a pirâmide do Djoser. Pronto, tá bom. Vamos lá. A gente não vive hoje sem isso mais, mas tem hora que dá trabalho. Pois bem, o Imhotep lá resolveu altear essa pirâmide na forma de escadas. O interessante da história
é que os maias, 1.000 anos atrás, 900 anos atrás, fez aquela pirâmide de Chichén Itzá lá na península de Yucatán, que é de degraus. Só que essa pirâmide aqui do Egito, as pirâmides do Egito, que é uma quantidade imensa, eram túmulos. A do Chichén Itzá, lá dos maias, eram templos de adoração e sacrifício lá em cima. A coisa mais fantástica disso aqui é que aqui de baixo, no subsolo dessa pirâmide, tem uma rede de túneis de mais de 6 quilômetros de compartimentos individuais de sepulturas. Então, é uma coisa extraordinária. 200 anos depois, lá no Cairo, aquela ali é próximo do Cairo, essa aí é já no Cairo, na planície lá de Gizé. Essa pirâmide é alguma coisa assim, assombroso, fantástico, extraordinário, quase 150 metros de altura. Ela era revestida, mas com o tempo roubaram, tiraram o revestimento, mas ficou a pilha de pedra bastante oca por dentro, tem muitos labirintos aí para dentro, que está longe da gente decifrar tudo isso. E essa pirâmide, como a próxima obra que eu vou mostrar, é cheia de números enigmáticos. É orientação astrológica, é números nobres que tem nessas proporções, é uma série de dados que impressiona até hoje, apesar disso aí ter quase 5.000 anos. Mas essa obra aqui é muito impactante. É uma coisa assim, é o Partenon de Atenas. Essa aí, sim, é cheia de números reais, de números nobres, o número magno proporcional lá da bandeira e de tudo mais. Então, é uma coisa extraordinária. E descobri recentemente que fizeram um estudo, levantamento topográfico, que hoje tem mais recursos, todas essas colunas do templo, as externas, elas apontam para um ponto a 1.600 metros de altura que convergem num ponto. Então, elas são inclinadas, que não dá para perceber, para o centro. Então, essa obra é cheia de números mágicos, sequências numéricas, uma coisa que está longe da gente acabar de decifrar tudo. Era o templo da deusa Atenas e, infelizmente, a gente não tem maturidade para conservar uma relíquia dessa, e ela foi muito saqueada e vilipendiada. E todas as outras que eu vou mostrar depois dessa passaram por isso. Mas isso aí, lá em Atenas, na colina mais alta lá de Atenas, chama atenção demais. É uma coisa extraordinária. Bem, nós vamos buscar na engenharia romana as obras que eles fizeram, não há 5.000 anos, mas há 2.000 anos. Segundo Vitrúvios, é um engenheiro romano, as obras deviam ser belas, úteis e duráveis. Então, é um conceito interessante isso aí. As obras romanas não eram uma pirâmide para servir de túmulo para um rei, um monarca, um faraó. Elas tinham que ser, acima de tudo, belas, mas tinha que ter utilidade e não acabar depressa, duráveis. Então, isso é extraordinário. Isso vem da coleção de 9 volumes publicados, editados lá pelo Vitrúvios, no início da era cristã, que ele descreve ética, higiene, limpeza, organização e materiais das obras. Ele descreve tudo com a precisão extraordinária. Ninguém fazia uma obra em Roma sem seguir essa ABNT de Roma. Então, para vocês terem uma ideia, hoje eu faço aqui no laboratório para ensaiar uma areia, se ela é boa ou ruim. Então, tem o teste de teor de matéria orgânica, teor de material pulverulento. O que o Vitrúvios recomendava na época? Você pega um punhadinho da areia, põe no seu lenço branco, vai lá fora para carregar aquela areia um pouquinho no lenço branco, e lá fora você atira areia fora.
Se o lenço ficar sujo, não deixa aquela areia entrar na sua obra, não, que ela não é boa. É uma areia barata e compromete a qualidade de sua obra. Ele deixou tudo isso escrito nesses volumes, inclusive como elaborar o cimento romano, que era com calcário queimado, uma adição de argila de Puósoli, lá perto do Vesúvio, e isso permitiu os romanos, no início da era cristã e até um pouco antes, fazer o cimento romano, que ele endurecia mesmo debaixo de água. Vocês já viram falar da negritude do período médio, da Idade Média? Então, nós ficamos aí mais de 1.500 anos num obscurantismo científico muito grande. E isso sumiu. Ninguém falou, ninguém fabricou esse cimento, nunca mais depois dos romanos. Só por volta do Renascimento, lá, 1500, é que descobriram esses livros, traduziram e divulgaram e voltaram a começar a querer fazer o cimento romano. Então, os romanos nos deixaram obra desse tipo. Isso aqui é um trem monumental, é uma engenharia muito avançada. Ele não é circular, é elipsoide. Ele tem esses 4 pavimentos e mais uns 2 ou 3 subsolos. É uma obra extraordinária. Quando eu cheguei lá, eu fiquei muito admirado. Ele é todo cheio de buraquinhos nessas pedras aqui, desse concreto. Ele é de concreto. Foi construído em menos de 8 anos, mas no concreto. Ele não é de pedra como outras obras que eu vou mostrar. Mas ali dá para ver, dependendo da precisão e da imagem, os buracos que tinham na superfície de concreto. Eu perguntei, o que é isso? Não, isso aí era revestido de mármore branco e usavam um chumbador de bronze para fixar essa placa de mármore branco para embelezar a obra. Então, isso aí era um luxo realmente extraordinário. Mas, no decorrer da Idade Média, todos os nobres buscavam material aí para fazer suas casas. O próprio Vaticano buscou muito material aí para edificar o Vaticano. Mas eu tenho uma obra como essa, que é feita na pedra sobre pedra, é o aqueduto lá de Segóvia, muito alto, ele é esbelto, essas colunas são reduzidas e lá em si passava um córrego que abastecia de água a cidade de Segóvia. Essa água vinha de quase 100 quilômetros de distância. Nós vamos ver outros aquedutos aí que buscavam água de distância para abastecer as cidades, como Nimes também. Esse é o aqueduto de Nimes. Hoje chama Ponte do Gard. Gard é esse rio que passa aí. Eu já passei várias vezes, já fiquei deitado aqui debaixo contemplando isso. Eu procuro fazer meus lanches, minhas merendas por aqui, só para admirar essa beleza extraordinária. Mas um dia eu estava deitado lá debaixo, vê aí se dá para perceber que a metade é diferente daquela outra metade. Então, tem um arqueduto, tem um arco aqui suplementar que é posterior a esse. Aí eu fui atrás de literatura e consegui achar esse complemento aqui. Napoleão, por volta de 1830, mandou dobrar essa plataforma dessa ponte para as tropas passarem ali. Essas colunas aqui em cima, só desse primeiro arco, era estreito, 4 metros talvez, essa coluna não permitia que os jumentos carregados passassem aqui da beiradinha. Então, eles cortaram essa beirada aqui para caber o jumento com a carga para atravessar de um lado para o outro. Napoleão viu aquilo, mandou restaurar onde estava cortado e construiu um complemento. Então, fez uma ponte que passa até veículo hoje, ao lado desse, de 2.000 anos. O bom de comentar essas obras romanas é que são do início da era cristã. E estão aí com essa perfeição, essa beleza, até hoje.
Eu fui lá do outro lado da Itália, no Mar Adriático, Veneza, aquela cidade dos lagos, das gôndolas, é no Mar Adriático, é do outro lado da Península Itálica lá. Eu fui lá para conhecer essa ponte. Essa ponte é do imperador Trajano, do ano 70 da era cristã. Ele fez essa ponte num mangue alagadiço de mar para atravessar, para economizar uma jornada muito longa para contornar esse mangue, para ir para o norte da Itália, para a região de Módena, na Itália, que é uma região muito nobre desde o início das eras, lá no norte da Itália. Então, como é que ele fez essa ponte, que tem 2.000 anos praticamente? Como é que ele fez isso? Mandou buscar, ela é toda de mármore branco. Ela tem arquitetura, você vê que ela é embelezada, ela não é uma ponte, um pontilhão como nós fazemos hoje. Ela tem os arcos, tem a arquitetura, tem o guarda-corpo lá em cima, então ela tem beleza. Ele mandou buscar blocos de mármore branco na Áustria, a mais de 500 quilômetros, morro acima aqui, para subir os Alpes, para buscar esses blocos de mármore branco para fazer essa ponte. E como é que ele fez essa fundação para suportar essa torre de pedra num mangue na beira do mar? Ele cravou estacas de madeira aqui, estacas de quercia é o cedro. Então, ele fez isso aí, como fez as fundações lá de Veneza. Então, essas fundações hoje petrificaram, fossilizaram, e está essa ponte maravilhosa aí, perfeita, há 2.000 anos. É uma coisa extraordinária. Vamos resumir e finalizar com essa obra. Isso é o Panteão de Agripa, no centro antigo de Roma. É um monumento da engenharia de 2.000 anos. Isso aqui é próximo do Vaticano, está nessa direção. Daqui de cima eu vejo o Castelo de Sant'Angelo, onde é uma casa de verão lá do Papa. Então, o Adriano, que começou essa construção no início da era cristã, ele foi construído uma primeira vez, 2.200 anos antes da era cristã, mas foi destruído. Aí o Adriano reconstruiu isso. O Adriano foi um imperador arquiteto, uma coisa extraordinária. Quem tiver a oportunidade e gostar de ler alguma coisa, tem um livro da Marguerite Yourcenar, Memórias de Adriano. É encantadora a literatura. Então, o Adriano era uma pessoa admirável. E ele fez esse templo, que é o Panteão, que é a casa de todos os deuses, mas ficou com o nome Panteão de Agripa, porque foi ele que fez. Então, é monumental. Mandou vir essas colunas de granito aqui do Egito para fazer o átrio de entrada aqui. Isso, o Egito, desde aquela época, era o grande a arte da cantaria, esculpiu uma coluna dessa. Gente, vocês imaginaram o peso de uma coluna dessa para você manusear, fazer um capitel lá em cima, uma base e um polimento, e mandar do Egito para Roma. Roma não tem porto, não é mar. Ele mandou, fizeram esse átrio de entrada para dentro do Panteão, que é isso aí hoje. Essa foto é recente agora. Olha como é que é essa obra de 2.000 anos. A gente vê hoje abóbadas aí, laje de prédio, com esse estilo. É uma laje nervurada, com todo o degradê ali de estrutura, só que ela tem 43 metros de diâmetro e 43 metros de altura. Isso aqui é uma abóbada esférica. Lá em cima tem um buraco para entrar luminosidade e cai chuva também, que é perfeitamente drenada aqui no meio. E na parede aqui lateral, ela tem 6 metros de espessura para aguentar essa abóbada, o empuxo que essa abóbada dá para fora aí, essa parede de 6 metros aguenta. E cada contraforte desse aqui é um
é um nicho sagrado de algum dos deuses da Roma antiga, que hoje já tem até deuses recentes aí. Então, essa obra é uma coisa assim, não tem como explicar como é que chegaram, que os romanos chegaram a isso. Então, o melhor jeito que eu caracterizo isso aí, eu pus essa legenda aí, é o estado da arte, é o máximo da engenharia romana, e está lá até hoje, você chega para visitar, é como se fosse construída recentemente. Então, é uma coisa extraordinária, esse legado da engenharia romana. Por que, que isso está aí? Porque essa abóbada desse tamanho, com 43 metros de vão, não tem um pedacinho de ferro, é só pedra sobre pedra. E então, com isso, cadê o horário aí? Já foi 30 minutos. Tá bom. Então, isso aí é pedra sobre pedra, não tem, é o concreto romano, não tem aço. Infelizmente, não passou. O que faz aqui? Travou aqui. Aí, pronto. Então, o que nós estamos deixando hoje para o futuro? Depois de um legado desse romano aí, que tipo de monumento nós estamos deixando para o futuro? Infelizmente, aí tem um contrassenso, porque os romanos fizeram tudo aquilo sem fazer laje plana, sem fazer vão plano, era tudo do arco. O arco funciona a compressão, não precisa. Mas a introdução do aço, do ferro na construção, permitiu a gente extrapolar tudo de arquitetura, de monumento. Então, hoje, nós estamos nos deixando monumentos, mas, infelizmente, construídos com ferro. Ferro não existe natural na natureza. Não tem ferro metálico no campo. Tem óxido de ferro, ferrugem. Então, eu pego aquela ferrugem, queimo em alto forno e apuro o ferro para tirar proveito das propriedades do aço. Mas ele, do momento que ele sai do forno, ele quer voltar a ser o que era antes, ferrugem. Então, eu luto eternamente, desde que saí do concreto armado, que é muito pouco mais de 100 anos, nós começamos a fazer concreto com ferro para reforço, é que nós conseguimos fazer lajes planas, grandes vãos e grandes monumentos. Mas ele tem a vida curta. Vai chegar uma hora que não compensa reformar mais. Tem que demolir e fazer de novo. Então, o que nós estamos deixando para o futuro? Olha que monumento extraordinário que é essa obra, lá no Atlântico, entre a Dinamarca e a Suécia e Dinamarca. Vem uma ponte, essa estrada tem, com esse túnel e a ponte, 16 quilômetros. Então, não é uma obra comum. Ela passa por um canal lá de ponte, mas aqui ela mergulha no fundo do oceano e sai lá do outro lado, por dentro do mar ainda. É uma passagem de navios de grandes tonelagens aqui na frente. Esse canal permite passagem de grandes tonelagens. Lá na frente, ele passa sobre o tabuleiro da ponte. Mas é uma obra, é um legado que eu escolhi para a gente mostrar o que nós estamos deixando para o futuro. Essa é debaixo d'água e essa outra... E aí, como é que... É só mexer. E essa outra que está no céu. Então, esse viaduto do Millau é no sul da França, é uma rodovia. Esse viaduto tem 4 pistas de cada lado aqui. Você solta o carro ali a mais de 100 por hora, é como se você estivesse numa mesa de vidro. Não tem junta, não tem trepidação, não tem nada. É uma ponte monumental. E as colunas lá do centro do vale são mais altas que a Torre Eiffel, que é 340 metros de altura. Outra coisa, não se derrubou a árvore para fazer essa ponte. A gente está acostumado aqui que se vai fazer uma ponte dessa, você começa a terraplanagem daqui até fazer essa picada do outro lado, derrubando tudo.
lá disso aqui, a mata está aí, fez o desmatamento, a limpeza para caber a torre e mais nada. Daqui para cima é metálico, com os estais, o tabuleiro da ponte. É um legado de obra de arte para deixar para outras gerações aí, mas entra ferro na jogada, tanto na base como no tabuleiro, no sobre a obra-prima, porque aquelas obras que eu mostrei de 5.000 anos, 2.000 anos, podem ser consideradas obra-prima. Mas aqui eu busco a referência sobre isso aí. Parece que não tem nada a ver de que nós estamos falando. Mas você chega no salão para ver essa pintura, ela tem pouco de 50 centímetros assim, e quase 80 de altura. No salão que ela está exposta, é uma decepção muito grande a hora que você vê isso aí. Mas é extremamente emocionante que até hoje ninguém isso mais longínqua. Aqui uma paisagem mais próxima, esse sorriso enviesado, esses olhos. Já descobriram até doenças que ela tinha por causa dessa posição dos dedos e da mão. Então, é uma imagem que a vida dele, por 5, 6 anos, mas tem um filme da vida de Da Vinci que eu achei interessantíssimo. Ele, numa carroça, indo de Milão para Avignon, onde era um papa revoltado lá, contrário a Roma. Então, chamou o Da Vinci lá em Milão para ir morar lá em Avignon. E ele vai na carroça, no burro, puxando aquilo para Avignon, mas a Mona Lisa está lá nos braços dele. Ele carregava isso. Ele tinha uma ligação muito íntima com essa escultura, então, com essa pintura. Então, isso aí chama-se obra-prima. Vem do número primo. O número primo é um número metido, invocado. Ele só é ele. Ele só é dividido por ele mesmo e por mais nada. Vai ter nada na história da pintura, da arte, que chegue perto disso aí. Mas eu acho que a maior... Eu acho que a maior obra, que essa aí já não é mais pictórica, é uma escultura de Michelangelo, feita por volta de 1500. É considerado lá em Florença, a cidade que está essa escultura original lá, Il Gigante, é o gigante, porque ela tem 5 metros de altura. Já estudaram isso, proporções, anatomia, e nesses trabalhos de doutorado, mestrado e acadêmico sobre isso aí. A vida inteira tem gente estudando isso aí e quem decifra essa beleza. Então, isso é outra obra-prima, como tantas obras-primas tem pelo mundo. São obras que ninguém vai conseguir fazer um fake disso aí. Não tem jeito. Isso aí é inimitável, não tem jeito de copiar. É coisa extraordinária. Por que eu estou mostrando isso? O que nós temos para deixar para as gerações futuras? Isso aqui é uma obra-prima. Nunca mais vai ter uma escultura no mundo que vai chegar perto disso aí. Um cara faz uma arapuca dessa de concreto e fala: isso é a Catedral de Brasília. Os estrangeiros que eu já levei aí para conhecer essa obra, eles ficam boquiabertos de ver isso aí, quer entrar lá dentro para ver o que é, a simplicidade dessa estrutura e a magnitude disso, falar que isso aí é uma catedral. Eu não quis pôr aqui, mas a gente pega aquelas catedrais medievais da Europa, que são monumentos extraordinários, mas é rococó, é barroco, não chega perto disso aí, não.
O Gaudí está fazendo a Sagrada Família lá em Barcelona, tem 100 anos que ele começou a obra. Uma coisa extraordinária. Não é gótico, não é barroco, não é nada, mas é um trem rococó. Aí veio o Niemeyer com isso. Gente, esse palácio flutua, ele mal toca o chão. Falar que isso aí é uma coluna de uma entrada de uma casa, de uma residência, isso é obra-prima. Ninguém no mundo não chegou perto disso aí. Então, esse é nosso legado para o futuro. São obras, infelizmente, de concreto armado, esse produto fantástico, maravilhoso, extraordinário, mas tem aço no meio. E o aço não é eterno, ele não é milenar. Nós vamos ter que reformar isso. Vamos reformando, vai chegar um dia que tem que demolir e, se quiser, fazer de novo. Agora eu vou pegar um apanhado, como é que a gente construiu até hoje. O que é nossas obras? É de uso histórico e tradicional na construção civil. Então, eu começo com essa taipa de pilão, que é milenar, é um muro feito com argila compactada. Então, isso aí foi usado e é usado até hoje para fazer casas fora das normas, fora do estilo, casas extremamente confortáveis, porque essa parede pode chegar a 30 centímetros, embaixo ela é mais larga, em cima ela chega a 20, mas não passa calor de fora para dentro, de dentro para fora. Se você prover essa casa, a edificação construída com isso, com janelas, tem muita casa de luxo em condomínio pelo Brasil afora, construída com esse processo. Então, esse aí é um dos primeiros, é a taipa de pilão. Você cava aqui na lateral, molha a argila, joga dentro de uma forma e vai compactando em camadas. Depois você tira aquela tábua, passa para cima e faz outra jornada de pequenas camadas compactadas. Desse jeito, a gente faz igrejas grandes, como a parte da igreja lá de Pirinópolis é em taipa de pilão. O resto é adobo e até pau a pique. Não sei o que é que acontece. Essa aqui é a casa de adobe. Lógico que é essa parte aqui que eu quero mostrar. Isso aqui é coisa moderna, mas foi ampliação do barracãozinho aqui, de adobe, que é esse tijolão de barro. Esse tijolão de barro, eu cavava a terra aqui, faço um barro mais consistente, jogo dentro da forma, levo para um terreiro no sol, deixo secar alguns dias, ele empedra, argila molhada, sovada, quando seca, empedra, dá para fazer esse tijolo. Quando os hebreus foram para o Egito, o faraó punha eles para fazer esse adobe, e forneciam uma palha para melhorar a qualidade do adobe. O barro era misturado com a palha do campo lá, para ele ter uma fibra e ser melhor. Então, quando Moisés começou a perturbar o faraó, ele baixou um decreto lá que ele não ia dar mais a palha para os hebreus fazerem os adobes, que eles tinham que buscar no campo a palha e fazer a mesma quantidade de adobe que já vinha fazendo. Então, isso é registrado na Bíblia, para a gente ver que esse adobe é casa de pau a pique. Aquela casa do Grito o Meireles, lá do Grito do Ipiranga, tem uma casa lá que chama Casa do Grito. Preservaram, restauraram. Aquela Casa do Grito é uma casa de pau a pique. Eu faço uma gaiola de taboca e pilares de aroeira, os baldrames, tem muita igreja chique e casas grandes aí chiques que é construída por esse processo. É um baldrame com a madeira de aroeira, que é durável, um pilar também durável, e no meio eu vou pregando essas tabocas e trançando no meio com mais outras tabocas, e depois eu cubro tudo isso de barro, faço uma capa de palha, é a casa de pau a pique. É muito difundida no Brasil. Mas isso aqui é que mexe com as minhas origens.
Aquele aqueduto que eu mostrei lá no começo da apresentação, muito alto, pedra sobre pedra, é o aqueduto de Segóvia, perto de Madrid. Então, ele tem uma altura muito grande, várias linhas de arcos. Eu não vou voltar lá atrás, que pode complicar. Mas a base são esses arcos. Porque isso aqui é um peso fantástico, você mexer com a pedra desse volume. Tudo na mão, porque não tinha Munk, Tifor, equipamento mecânico, ponte aqui de madeira, muito reforçada, muito escorada no chão, e vinha colocando as pedras. Hora que faltava essa do meio, interessante, sumiu aqui uma legenda, eu não percebi. Essa seta indica a pedra angular. Eu pus na legenda aqui embaixo, pedra angular é o fundamental. Eu vou com o arco daqui até aqui, venho com ele de lá, e depois eu jogo essa pedra, ela cunha isso aí. Todas essas pedras têm um sinal para pôr a alavanca para você movimentar elas para lá e para cá. Todas essas pedras têm o buraquinho que a gente mexia com a alavanca. Essa pedra não. Tem até uma passagem bíblica se referindo a essa pedra angular, que é a sustentação. Mas a pedra Mas essa é a famosa pedra angular que a gente fala, tem na literatura. Eu quis mostrar aqui para evidenciar isso. Aqui estão as pedras em Cusco, no Peru, com os mesmos buracos que tinha aquelas pedras lá de 2000 anos da engenharia romana. Os incas trabalhavam essas muralhas, tem pedra. Olha aqui o encaixe dessa pedra nessa outra arredondada, naquela outra lá. Então, essa junção é extremamente perfeita, todas elas têm o sinal onde colocava. Esse muro não foi terminado, porque tem aí os sinais. Depois de pronto, eles lapidavam isso e sumia com esses buracos. Então, é a arte da cantaria. Cantaria é quem trabalha com lapidação de pedra. Mas tem pedra dessa aqui, nesse muro, com 70, 80 toneladas. Como é que na mão a gente mexia, eles mexiam com uma coisa dessa? Mas eu quero chegar aqui nesse ponto nobre, que não deixa de ser extraordinário, é o concreto romano. Então, Roma fez aquelas abóbadas, aqueles prédios, aqueles edifícios, com o concreto romano elaborado com o cimento romano. O Vitrúvio deixou a receita que perdeu na Idade Média e só no Renascimento é que traduziram e passaram a usar esse conhecimento romano de construir. Então, ele fazia um ciclópico, que era uma argamassa que ia sentando as pedras, depois revestia isso para ficar bonito e está lá com 2000 anos. Isso aqui é parte da muralha de Nimes, que é onde tem aquele último aqueduto que eu mostrei, que era uma cidade muito importante e tinha uma muralha que preservava, defendia Nimes. Essa casa eu pus na palestra para ilustrar. Eu estou mostrando uma parecida hoje, fazendo as caixas de uva que a gente compra no fim do ano, com aquela madeirinha branca. Se você jogar ela para fora no quintal, com as chuvas, ela apodrece antes de terminar a próxima estação. Por que essa casa feita em 1500, com pinho de riga, está lá até hoje? Então,
Adiantou muito. Aí. O pinho de riga numa estrutura tipo enxaimel, que é esse travamento aí desses contraventamentos, é igual à casa do Bandeirante, quando ele entrava por Sertão. A casa do Bandeirante era construída assim, de madeira. É lógico que o Bandeirante usava a madeira nobre que a gente tem, os angicos, os jatubás, a aroeira para estar em contato com o chão, mas na casa do Bandeirante é como essa aqui. Não tem água nem fogo. Aqui dentro dessa casa, dentro do palácio lá do Conde dos Arcos, na cidade de Goiás, que é uma casa típica do Bandeirante. Ali dentro daquela casa grande só tinha salas de recepção e aposentos. Dentro dos aposentos, a água entrava num lavatório sobre um móvel que tinha um lavatório com a jarra d'água e debaixo da cama tinha um utensílio lá para fazer alguma necessidade. Então, na casa Bandeirante não entrava fogo nem água. Lá no quintal tinha a cozinha, onde era elaborada a comida quente com fogo, mas não era na casa grande. E a casinha lá no meio do quintal, mas aqui dentro não tinha. Aí teve uma esposa do governador aqui em Goiás, que começou a frequentar o Palácio Conde dos Arcos e exigiu pôr um banheiro lá dentro da casa. É uma pena. Por enquanto foi só um banheiro. Acho que ainda não tem fogo lá dentro. Não passou ainda. Vamos falar agora, entrar no propriamente dito, o que eu queria da palestra. Já foi a metade do tempo aí. Mas aqui eu vou falar por que tanta patologia do concreto armado. Está certo que ele tem aço, mas tem um concreto que é uma coisa extraordinária, e eu aponto como a principal patologia, a origem de patologia, a principal causa vem dos projetos. Aí tem uma historinha interessante que eu conto aqui, é desse viaduto construído lá na saída para o autódromo, perto do Flamboyant, na BR-153, um viaduto construído há mais de 40 anos, na BR-153, é a saída aqui do autódromo. Ele tem duas colunas de cá, e essa viga muito longa que apoia nesse apoio aqui, naquele apoio de lá. Então, as vigas apoiam seco aqui em cima do pilar. O pilar vem lá do chão, tem uma transversina aqui que trava um no outro, e lá em cima é o tabuleiro da ponte apoiado aqui. Aqui tem um apoio que a gente chama de freixiné, que só é um apoio pequeno ali no meio. Aqui é uma tábua que é retirada depois da concretagem, do outro lado também. Por quê? Para ele rotacionar nessa cabeça. Mas ele, quando rotaciona aqui na cabeça, não impede que, a hora que vem uma carga muito pesada aqui, essa viga dá uma selada, ela cria um selo aqui, e a hora que ela encolhe, ela puxa esse pilar para cá e puxa aquele para cá. Então, 40 anos, 24 horas por dia, esse pilar balança para lá e para cá. É lógico que não dá para perceber a olho, mas ele balança e aqui, junto do tubulão, ele é fixo. Então, aquele balanço ali, quase imperceptível, apesar do apoio de freixiné, que permitia a rotação, tem um apoio freixiné aqui, que eu vou mostrar na frente como é que é. Lá na base daquele pilar, ele quebra, apodrece, a água entra, o ferro corta, esse estribo está cortado, esse outro está cortado. Isso aqui pode condenar o viaduto, porque o ferro está muito próximo da superfície, essa água encosta e apodrece. Pode ser num pilar curto ou naquele alto lá. Essa viga puxa esse pilar, ele rebenta na base.
Por quê? Porque aqui é um apoio fixo, permite a rotação, mas não permite esse translado aí. Então, viu aquele pilar podre que eu mostrei lá atrás, então o DENIT fez uma concorrência, alguém ganhou a concorrência para consertar aquilo. Foi lá e fez uma mini saia cheia de ferro para tampar aquelas brocas. Mas não resolveu o problema. Isso acontece com uma frequência muito grande. Tinha uma patologia de corrosão e degradação, o cara veio e fez uma mini saia aqui, ela simplesmente, 3, 4 meses depois, eu voltei lá só para fotografar, já estava pichado, mas a fissura está aí, ó, vocês estão vendo? Então, já está podre, já está entrando água, e daqui a uns anos tem que fazer de novo, porque não resolveu o problema. Agora, olha, o que é genialidade na engenharia? O Juscelino queria inaugurar Brasília, mas não tinha jeito, não tinha acesso para Brasília. Para ir de Goiânia para Brasília, o Tarcísio Meira fazendo uma novela, e era um dos desbravadores de Brasília, ele dormiu no Grande Hotel em Goiânia, daqui ele foi para Anápolis, Pirinópolis, de lá é que seguia para Brasília. Não tinha estrada para Brasília. Lugar nenhum não tinha estrada, de lugar nenhum do Brasil tinha estrada para Brasília. Então, o Juscelino teve que, primeiro, antes de construir Brasília, fazer os acessos para Brasília. A concessionária de rodovia agora nos chamou para fazer uma vistoria nas pontes de 60 anos atrás, que foram construídas nesses acessos a Brasília. Uma delas é essa aí, lá em Minas Gerais, uma extensão até grande. Eu cheguei lá para avaliar esse pilar, como é que estava a condição dele para fazer meu relatório de vistoria da ponte. O engenheiro Adilson, meu braço direito lá na firma, está aqui fazendo um ensaio de esclerometria, porque eu não admitia a ideia de furar com a sonda rotativa um pilar de mais de 60 anos para ver como é que estava esse concreto. Eu permiti fazer só uma medida de profundidade de carbonatação, jogando uma fenolftaleína num canto mutilado que eu quebrei para jogar essa fenolftaleína por exigência contratual, mas isso aqui é um desrespeito para uma obra de 60 anos. Então, eu fiz só esclerometria para ver uma resistência superficial, o concreto estava excepcional, essa profundidade de carbonatação mínima, não interessa nada isso, porque é uma coisa que não interessa mesmo, tem que respeitar um pilar desse de 60 anos que está perfeitamente íntegro. Mas aí nós deparamos com um negócio que eu nunca vi nesses 50 anos de obra que eu percorro. Aqui tem um apoio Freycinet e aqui no pé do Adilson tem outro apoio Freycinet. Aqui tem uma borracha, aqui em cima tem outra borracha. E de cá é vazio, aqui é vazio, lá é vazio. Aí eu nunca tinha visto isso, eu tinha um bom relacionamento com o engenheiro Bruno Contarini, aí liguei para ele na hora, lá no Rio de Janeiro. O Bruno, você que projetou essa ponte? Não, Carlos, isso é coisa, deve ser do Márcio, essa aí não é minha, não. Bruno, eu nunca vi um pilar com 2 juntas, o que é isso? Ô, Carlos, isso é quando a gente fazia engenharia. Hoje não se faz mais, é o computador que faz. E computador não tem um conhecimento desse. Então, a gente fazia um pilar que a gente chamava de pilar pêndulo, com 2 juntas. Então, hora que essa viga puxar ele para o meio, eu tenho uma junta aqui, outra junta aqui, ele balança, ele chama pilar pêndulo. Aí, esse pilar tem 60 anos e não é quebrado como aqueles que eu mostrei. Mais um outro aqui, com as 2 juntas, ó, outra ponte, está lá a junta lá de cima, que eu passei um gesso aqui para monitorar esse balanço aí. Aqui embaixo eu pus outro selo de gesso, mas aqui ó, ele não apoia, só no meio. Ele balança, mas não esfarela. Olha agora outro problema de projeto. Então, isso aí é uma concepção de projeto para você projetar uma obra pensando em durabilidade. Nos chamaram para resolver esse problema dessa caixa d'água com 42 metros de altura e só 4 metros da base de diâmetro. Então, a hora que a gente vai ver,
é uma coisa assombrosa. Como isso foi no início da pandemia, e eu estava trancado em casa, que não podia sair, e até hoje minha filha põe restrições lá, porque eu tenho 80 anos, não posso facilitar. Essa caixa, desde que foi construída, há mais de 10 anos, mina água de alto a baixo. Vocês estão vendo aí escorrendo água de fora a fora. Como que eu resolvi, sem ir lá, tentar atender o cliente? Nós alugamos uma equipe de drone lá na região, o Adilson, a Márcia, que foram meus engenheiros mais jovens, foram lá para ver. O drone subia isso aqui, de cá, de lá, andava. O drone olhou com resolução muito superior à minha, se eu tivesse ido lá para subir nessa escada de mais de 40 metros, para ver só de um lado e não ia ver do outro lado. O drone viu tudo. Então, é uma lástima você entregar uma obra nessas condições. Os níveis de concretagem todos estão abertos e a água escorre aí que mal consegue encher isso cotidiano no direto. É uma indústria muito grande e me chamaram para tentar resolver esse problema. Mina até lá em cima, essa aqui é a última célula, os últimos 8 metros de altura, lá em cima dos 40, ela tem 5 células dessa, de 80 metros cúbicos cada. Daqui para cima não tem esses vazamentos. Por quê? Aquela torre muito alta, ela se sente muito presa aqui na fundação. Tudo aqui a fundação está tendo influência, mas aquela ponta lá em cima é a ponta do bambu. Ali, aqui vai para lá e para cá e não precisa de quebrar. Então, a última célula não vazava, daqui para baixo vaza tudo. Não tem impermeabilização que aguenta vencer esse tanto de fissuras. Você põe impermeabilização aí, ela balança e racha a impermeabilização e ela vaza. Qual a solução que eu dei lá? Nós vamos fazer caixa d'água dentro das caixas d'água. Eu vou fazer, preconizei lá, fibra de vidro, sem colar nas laterais e no fundo, que a hora que a caixa balançar, não racha a caixa d'água solta lá dentro dessa primeira. E essa estrutura suporta a fibra de vidro fininha, mas é como se fosse uma caixa de plástico dentro de uma caixa que vaza. Resolveu o problema. Flecha em laje. É um folclore isso no Brasil e para todo lado. É uma patologia muito recorrente, uma laje de mais de 10 metros de vão, pé direito de 3 pavimentos, tem consolos aqui para pôr uma ponte rolante. Isso aqui era para ser um laboratório muito sofisticado, muito longe de Goiânia. Então, sofisticaram em fazer esse laboratório, para ser um laboratório de pesquisa dentro da Universidade Federal, e concretou, fez a laje. O projetista da laje falou: doutor Carlos, eu aumentei por minha conta 5 centímetros aí, porque essa obra é muito visada e ela não podia dar problema. Então, a laje foi calculada, uma laje nervurada, vocês estão vendo aqui o sinal das nervuras lá pelo lado de cima, e com vão muito grande. Tirou o escoramento, essa laje apresentou uma flecha de mais de 15 centímetros. Pegou mal demais, porque ninguém queria entregar uma obra desse jeito. Me chamaram aqui: doutor Carlos, pode vir, vamos lá. Então, peguei o avião, fui para lá e atravessei o laboratório aqui, elogiando a beleza que ia ser esse laboratório, vai ficar muito bom. Lá no fundo, a gente saiu e vinha voltando aqui por fora, para vir aqui para frente para ir embora. Aí uma professora falou: professor, nós viemos aqui para ver a laje, nós temos que voltar lá atrás para subir lá em cima. É só por lá que sobe para ver a laje. Aí eu falei assim: não precisa subir lá na laje, não. Aí o peão de obra aqui reconhece isso, falta de sensibilidade muito grande, porque eu tinha que ser um pouquinho mais diplomata, mais fino.
eu virei para ela e falei assim, não precisa subir lá em cima, não. Ué, mas nós viemos aqui só para ver a laje? Aí, em vez de responder ela, eu falei assim, quem fez esse projeto? Não podia ter feito essa pergunta, o projetista estava lá. Pegou mal, porque na hora eu já falei que é um problema de projeto. Pegou muito mal. Dá para perceber o que é o problema? Por que aquela laje fletiu e deu essa flecha tão grande? Os pilares que chegam aqui no térreo é 40 por 40, que lá em cima recebe aquele vão de laje de mais de meio metro de espessura, é 40 por 40 também. Ele esqueceu que esse momento fletor aqui é monstruoso. Ele vem até aqui para depois fechar em zero aqui embaixo. Então, a hora que eu tirei esse escoramento aqui, essa alavanca aqui puxando aqui para baixo, ó, que não foi dimensionado para isso, quebrou o pilar aqui. Ó. Olha lá, ele está arqueado. Essa parede que ele já tinha feito estava rachada de um lado e do outro. Aí eu mostrei a fissura, falei, ó, esse pilar lá embaixo até que podia ser de 30 por 30, mas aqui em cima ele tinha que ter pelo menos 1 metro para ter um momento, resistir um momento fletor considerável e não ter. Encerrou a visita, encerrou o trem, e já estava dado o diagnóstico, vamos embora. Mas olha esse outro aqui, extraordinário, é muito antiga essa foto, muita gente já viu nas minhas palestras, eu faço questão de mostrar isso, eu tenho que abreviar esse trem que está demorando. Pode ir, que o pessoal está gostando. O senhor pode seguir. Está gostando. Isso é lá em Caldas Novas, torres de mais ou menos 10 pavimentos, um conjunto habitacional. Aqui nós estamos no 6º andar, olha a grama lá embaixo. O meu laboratório já tinha, de Caldas Novas, tirado corpo de prova dessa laje. Do primeiro pavimento deu flecha, do segundo pavimento deu flecha, do terceiro deu flecha, e foi dando flecha, aí, por fim, chamaram lá. Então, eu fui ver o 5º pavimento, que é abaixo desse aqui. Estava com a flecha grande, mas aí eu não tirei corpo de prova, não. Aí eu cheguei lá, olhei, eu estava passando por Caldas Novas, porque eu estava indo para São Paulo, assistir uma palestra lá, e foi na época que eu estava fazendo um mestrado ali em Goiânia, justamente em laje. Reforço de laje, que eu tenho um processo próprio de reforçar a laje sem pôr ferro, sem pôr nada. Então, estava mais ou menos por dentro do que é laje. Eu olhei tudo, não vi nada errado, e tive a petulância de falar para o projetista que estava lá durante aquela visita minha, e falei, pode dormir tranquilo, você está aqui apavorado, que estão reclamando até do projeto, não tem nada a ver com o projeto, eu não sei o que é que está acontecendo, mas hora que estiver prontinho para concretar a laje de cima, antes de lançar o concreto, me chamem aqui. Aí ligaram um dia cedinho, eu peguei o carro, fui correndo para lá, quando eu subi, que eu vi, está até as poças d'água aqui, molhado, para iniciar a concretagem. Estão vendo? Por que eu não autorizei essa concretagem? Dá para perceber aí? Por que só eu fui ver isso lá na 6ª laje? Até então, ninguém nunca tinha percebido isso. Olha esse monte de mangueira aqui, uma em cima da outra. Olha uma em cima da outra. Um lote de mangueira. Então, a laje tem um banzo inferior de tração que a ferragem combate aquela tração. E lá em cima é compressão. É aquele equilíbrio de tensões para calcular uma laje. Em cima, compressão, embaixo, tração. Aonde comprimia, estava na borracha, a borracha cedia, a laje selava. Eu falei, conserta essas mangueiras aí, tira metade. Tinha mangueira para telepizza, tinha mangueira para portaria, tinha mangueira, não tinha ainda não sei o que, 900 aí, tem um pedido aí de sanduíche que eu vivo pedindo. Então, tinha mangueira para tudo, mas esquecer do concreto da laje. Resolvido esse problema, o prédio continuou, não teve mais problema. Problemas de execução. Entra corrosão de armadura. Esse aqui é um caso grave.
Tem uma história longa aqui de um prédio que caiu no dia anterior à inauguração, as chaves estavam na porta. Isso aqui é uma viga que já estava pintada, é uma viga que vencia um vão até grande. Aí eu fiz questão de pôr ela no apoio para fotografar. 2 ferros lá em cima da viga, no caso era a parte de cima da viga. Isso aqui é o concreto, é o isopor branco aqui da laje. Então, era o alto da viga. 2 ferros no meio da viga e 2 ferros lá embaixo. Então, isso aqui não é uma armadura de viga. Uma armadura de viga, basicamente, tem que ter aço na região de tração aqui embaixo. Não precisa dessas 2 barras no meio e lá em cima só 2 arames para segurar os estribos. O ferro tem que estar todinho aqui embaixo. A hora que pôs carga nisso aqui, ele rebentou os 2 ferrinhos, que não ia dar conta, dobrou e jogou tudo no chão. Um erro de projeto, execução, não tinha engenheiro da obra. Esse silo caiu, um prejuízo muito grande. É um silo que descarrega na carreta aqui de baixo. A carreta está dali para frente e danificou muito a carreta, porque caiu 30 toneladas de soja em cima da carreta. Alguém foi errado nisso aí. Olha esse concreto no meio dessa viga, olha esse apoio de pilar aqui. Então, tinha muito problema nessa obra. A Pagé, fabricante do silo metálico, que está aqui ao lado, fornecedora de silo pulmão, ligou aqui em Goiânia. Doutor Carlos, o senhor pode ir lá? Isso é a 1.000 quilômetros de Goiânia. Lá não tem jeito nem de ir de avião. Posso pegar o senhor de carro? Eu falei, vamos lá. Então, eu falei, foi na época que mataram o Paulo César Faria, lá na Alagoas, e foram lá no outro dia, queimaram o colchão, lavaram o quarto, e mexeram todo na cena do crime. Então, transformaram a cena do crime, não teve nem jeito. Demorou chegar quem eram os culpados, se é que chegou até hoje. Esse silo caiu e eu saí daqui de Goiânia de manhã cedinho. À noite estávamos jantando lá na churrascaria com o dono da fazenda, o empreiteiro que fez o silo, o fornecedor do silo. Tinha umas 10 pessoas na mesa e eu costumo falar, o estagiário estava lá também, o engenheiro recém-formado, porque os sêniores, os de idade, têm medo de fazer pergunta idiota e se expor. Mas o recém-formado, o estagiário, ele pode perguntar qualquer coisa. Um estagiário menino jantando na mesa lá à noite, isso aí é numa fazenda fora, ele falou assim, como é que o senhor sabe por que caiu? Eu falei, olha, essa pergunta é difícil a resposta, a gente não sabe assim. Eu estou vindo para dar uma analisada e ver se eu consigo falar por que caiu. Eu vim cá para isso, mas não eu não afirmei que eu vou garantir por que caiu. Como é que é? Eu falei, não, a gente chega e vê o que está de baixo, o que está de cima, o que está mais longe, o que está mais perto. Você tenta montar o teatro da queda da estrutura para poder entender como é que foi aquele mecanismo. Ah, não, então não adianta. Já a nova obra já está pronta, que essa aí que caiu, nós empurramos de máquina e está lá no braquiária. Eu falei, então alteraram a cena do crime, eu perdi a viagem. Aí foi aquela decepção, e eu falar que não adiantava ir lá, mas resolvemos ir lá no outro dia. Eu cheguei e deu... Olha, pulou. Gente, infelizmente está faltando um slide aqui. Mas eu cheguei, tive a aventura, a felicidade, Deus ajudou, porque só Deus para ajudar, e achei uma coisa parecida com isso aqui. O sinal do silo aqui em cima, 2 ferrinhos aqui embaixo rebentado e os 2 de cima, e esse aqui cortado com solda elétrica para empurrar para fora. Eles desemendaram os ferros
e esse aqui estava estriccionado, que o ferro afina antes de rebentar. Aí eu falei, voltei lá para o grupo, que estava me esperando eu olhar lá no capim, falei, não perdemos a viagem, não. Ou a obra não teve projeto, ou se teve projeto, não foi obedecido e executado. Então, é isso aí. Tinha projeto, quem fez obedeceu o projeto, aí, infelizmente, a pessoa estava lá ao lado também, que ele tinha feito o projeto e a construção. É lógico que ele não foi lá, foi os mestres dele que fizeram essa besteira e a obra caiu por conta disso. Aí ele teve que refazer tudo e nós salvamos a viagem. Isso aqui é um pilar de concreto num monte. Olha lá, tem o pilar de lá, tem outros para lá, mas é um depósito de bagaço de cana moído para queimar numa caldeira aqui perto. Então, esse depósito é coberto, porque se chuva cair, prejudica. Então, isso aqui é quase que uma maravilha de madeira seca encostada nesse pilar. A umidade, a cobertura para fazer esse pilar foi mínima, então essa umidade estava detonando esse pilar. Chamaram a gente para resolver esse problema. Então, nós limpamos o pé do pilar, removeu esse bagaço orgânico aqui, e olha aqui o que nós fizemos com esse pilar. Foi todo encamisado, com novo concreto, ele não foi demolido. Nós criamos uma camisa, que eu vou mostrar para frente ali como é que é, uma nova base, e ele foi pintado, impermeabilizado, fugiu o nome aqui, alcatrão de hulha. Então, é um asfalto de madeira. A madeira não ataca o resíduo dela mesma. Então, isso aqui já está com 20 anos que está lá na indústria e está praticamente dessa mesma forma e continuou o depósito. É a coisa mais comum que tem nas regiões de concreto armado e não se fala perto de mar, que a cobertura desse concreto aqui está mínima, meio centímetro, algum lugar a forma encosta no estribo, que ele está mais próximo. Então, a umidade chega e detona o pilar, desplaca, cai no chão, incomoda muito o morador ver um pilar desse jeito. Isso é corrosão de armadura por falta de cobrimento de armadura. O que nós fazemos? Um pilar encamisado, com um concreto que a gente chama de grout, é um concreto bem fluido, fininho, com brita zero, e só 3 centímetros de concreto aqui. Não tem armadura adicional, porque aquela armadura que estava aqui, ela oxidou. Mas, na hora que eu proteger isso aqui, eu garanto que isso aqui não é câncer. Ele para por aqui e não continua. Então, tem gente que nem acredita. Mas aí a gente faz isso, e eu tive a ventura, a sorte, de vir nesse prédio, quase 40 anos depois, estava olhando outro problema no prédio, que era um prédio antigo, e lembrei, eu já consertei pilar. Fui lá embaixo, no outro subsolo, a mesma torneira que estava lá naquele primeiro pilar. Eu eliminei mais esse aí para ver se a palestra... Essa torneira continua aí, e quase 40 anos depois, está aqui o serviço que nós fizemos, perfeitinho, com a água escorrendo aí, mas não contamina mais. Então, esse tem muita garantia, esse tipo de serviço. Consideração sobre pilar. Pilar não dá negociação. Deu problema, não discute, não. Desmancha, faz de novo. Se não dá para desmanchar, acode. Tem jeito de acudir. Eu pus uma observação aqui que tem muita viga protendida. Uma viga protendida, uma viga de ponte, ela é igual a um pilar. Não dá discussão, não dá negociação. Se alguma coisa atrapalhou, tem que resolver. Mas a proteção não dá. Esse prédio lá no Equador, um prédio até de luxo,
Lá no quarto pavimento, houve um pequeno terremoto, mas quebrou um pilar lá no quarto pavimento. Não quebrou o pé direito duplo aqui do pilotis, desse aqui não quebrou nada no pilotis, nos da frente não quebrou nada, esse prédio de luxo quebrou um pilar aqui. Por quê? Deram uma mancada de construção aí. O caminhão chegou, o laboratorista, se é que teve laboratorista, viu o resultado baixo, não teve coragem de falar que aquele resultado era baixo, que ele pensou que o erro podia ser do laboratório, deixou passar. O concreto chegou, demorou para descarregar, o engenheiro estava fechando forma, fazendo alguma coisa. Houve uma mancada nessa concretagem. Com um pequeno abalo, quebrou um pilar aqui. Esse prédio não tem jeito de recuperar. Daqui para cima eu tenho que remover tudo para fazer de novo. O prejuízo é muito grande. Esse pilar é fantástico, é extraordinário. Me chamaram porque quebrou o granito do pilar. Estava quebrado esse granito do canto aqui. Eu cheguei lá e falei, eu tenho que tirar para ver. Não, pode tirar. Quando eu tirei esse, outro, eu nunca tinha visto uma ferragem flambada desse jeito. Ele não estufou para fora, que o estribo até segurou, mas ele dobrou para dentro. É lógico que essa armadura não foi colocada aí desse jeito. Ele fugiu da lateral do estribo aqui, fugiu de cá, fugiu aqui, fugiu ali. Ele fechou no meio. Olha aqui, é bem nítido. Eu tirei essa foto e falei, se um dia eu escrever um livro sobre concreto, isso aqui vai ser a capa do livro. Então, nós acudimos isso aí, e isso, deixa eu ver se eu tenho a imagem, não tem. Isso deu origem a uma tese de doutorado por causa desse fenômeno. O que aconteceu aqui? Esse prédio tem mais de 40 anos, o concreto que a gente fazia pilar em Goiânia, estrutura de edifício, era um concreto de 15 MPa, chamava Sigma R 150. Então, um concreto de 15 MPa e com esse aço CA50 que estava entrando no mercado, a gente usava com 15 MPa o ferro de 25, 250, que era metade desse, que era o aço doce, que não enferruja. Esse aqui sente, porque o concreto não é compatível com esse aço. Então, é uma coisa extraordinária ter resolvido isso, e houve uma evolução dessa descoberta, porque eu falei que o CA25 não apodrece, mas o CA50 e o CA60 tende a voltar a ser óxido até numa garagem, sem tomar chuva. Um pajeiro automático engatou para sair da garagem, que está aqui à direita, bem recuado aqui, uns 9 metros. Isso é o segundo subsolo do edifício. É o subsolo do edifício, só tinha um. Ela engatou o pajeiro para sair, o pajeiro tremeu um pouquinho e caiu, abriu a porta do porta-luva. Ela baixou para aquele lado do carona para fechar o porta-luva. A hora que ela baixou para fechar o porta-luva, ela apertou o acelerador. O pajeiro voou esse pilar, quebrou 60%, daqui só tem 40% íntegro, o resto aqui está fissurado, quebrou. Só não quebrou porque era um prédio de 40 anos, feito pela Encol, usando FCK 15 aos 150 antigamente. Porque se fosse um pilar moderno de hoje, de 50 MPa, que se comporta como um vidro, esse pajeiro tinha levado ele no peito aqui e esse prédio tinha caído. Então, Deus ajudou, que era um concreto fraco, só de 15 MPa, providência, porque viu que a coisa era grave, ele deslocou para cá, quebrou 60%. O que é o nosso procedimento? Faz uma fogueira de dormentes, madeira serrada, robusta,
não tem madeira sobre madeira, isso aqui não balança, isso é um gesso estrutural que a gente passa para fazer essa fogueira, para nada disso aqui tremer, balançar. O macaco é apoiado numa camada de gesso estrutural, a outra tora aqui de cima é apoiada no gesso estrutural e lá em cima também. Então, eu garanto esse escoramento com um macaco com muita tonelada cada macaco desse, tem 4, para depois intervir nisso aí e acudir esse pilar. Então, o que a gente faz? Descasca essa película muito superficial da pintura, fica no concreto vivo, mas não tira fragmento nenhum. Onde está rachado, nessas rachaduras aqui, que está tudo aberto, ó, eu vou introduzir mangueirinha fina da grossura de um lápis aí, de 1/4, eu vou introduzir mangueira aí, para depois, aqui as mangueiras já dentro da fissura. A hora que eu fechar a forma aqui para grautear isso, essas mangueiras saem para fora da forma. Deu para entender? Então, a forma fechada, as mangueiras não deu para ver, tem uma aqui embaixo, mas nas laterais todas tem as mangueiras, está pronto para concretar, eu concreto, e depois dele concretado eu tirar da forma, eu vou injetar resina epóxi dentro daquelas fissuras, que o concreto não encheu aqui lá. Então, é um serviço muito perfeito, muito garantido. Recuperação de urgência. Para concluir, espero que a gente gaste aqui uns 10 minutos, eu falo isso aqui. Um edifício residencial de 12 4, 5 anos, tinha 10 anos que esse prédio estava pronto. Foi tão impactante que eu pedi para os moradores sair para me executar um reforço. Estava perigoso esse trem. Obedeceram, saíram, e eu levei 3 dias para chegar para ver o rapaz falando que era um engenheiro, síndico, que o pilar tinha estufado e estava perigoso. Mas eu estou vendo pilar estufado no meu dia a dia. Onde será que está isso? Deixa eu lá. O meu dia a dia que a gente vê pilar estufado aí, tem um risco aí, eu não sei se vocês estão vendo ele, eu estou intrigado. Aí eu falei, não, eu passo aí de tarde e vejo. Eu achava que era no pé do pilar, onde entra a umidade, e acontece no dia a dia nosso, aí acudir pé de pilar, que lá é que tem. Aqui é no alto. O slide cortou aqui, mas muito feio, a hora que eu arranquei essa tampa aqui com a mão, que eu vi que o ferro estava deslocado. Então, já era 1 hora depois que eu cheguei lá, às 14 horas, 1 hora depois eu tirei isso aqui e já tomei as providências seguintes. O que é? Estava muito feio esse estufamento, não tinha arrebentado estribo, mas estava muito feio isso. O que é a resolução? Cabia uma trena ali de trás, nós limpamos essas partes soltas, 2 armaduras flambadas, estufadas para fora, e eu falei com o síndico, temos que evacuar o edifício. Foi uma resistência grande dele, que ele não aceitou isso, que ele vai desvalorizar o prédio, vai desmoralizar, e eu não posso tomar uma atitude dessa de jeito nenhum. Aí eu falei para ele, porque no 3º dia ele falou que ia chamar o bombeiro, que eu não estava indo lá, eu falei, pelo amor de Deus, não faz isso agora não. Vamos lá. Aí eu fui, aí essa hora eu falei, quando ele não quis evacuar o edifício, eu falei, então agora é eu que vou chamar a polícia, porque tem que evacuar. Aí acordamos lá que devia convocar uma reunião de todos os moradores. Então, às 5h30, 6 horas, já estava escurecendo, nós fizemos uma reunião aí com todos os moradores, eu expliquei o que estava acontecendo, que eu ia mexer numa torre de sustentação do edifício, muito grande, e que isso aqui corria muito risco de uma intervenção dessa num pilar desse. Então, todo mundo concordou. Eu comecei às 19 horas um escoramento lá no subsolo, a fogueira de dormente aí,
as escoras segurando a primeira viga lá em cima. No térreo, tem um escoramento menos invasivo, é uma escora reforçada, que é 10 toneladas cada uma. Então, eu pus de cá, pus lá um prosseguimento que tem lá de fora, e a ferragem rompida está ali. Ó. Isso aqui é no térreo do edifício. Esse escoramento é puro teatro, uma loucura isso aí. Mas a gente tem um psicológico que eu vou mexer nesse pilar e ele está parcialmente